Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, estamos na segunda parte do capítulo 16, o item 193. Vamos hoje continuar com as definições que Kardec nos deixou para que nós, didaticamente, entendêssemos e estudássemos as tipologias, as diversidades de médiuns, de tipos de médiuns que estão relatados nessa segunda parte. Hoje nós vamos ver médiuns historiadores, aqueles que têm uma aptidão especial para o desenvolvimento histórico. Esta faculdade, como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium, porque se vêem pessoas sem instrução e mesmo crianças tratarem de assuntos bem acima de sua capacidade, variedade rara de médiuns positivos. Então, meus irmãos, nós vemos que, independente da cultura do médium, o espírito que utiliza o médium é que vai passar a informação, passar o conhecimento. Muitas das vezes o médium não tem cultura nenhuma. Haja vista o exemplo de Chico Xavier, que nessa vida não estudou tanto, mas aí há mais uma confirmação, mais uma comprovação de que nós guardamos o conhecimento que adquirimos em vidas passadas. Mais uma constatação de que o maior tesouro que podemos levar conosco é o conhecimento, são as nossas virtudes e as nossas qualidades. Esperamos não levar defeitos, né, na nossa malinha. Então, os médiuns historiadores, em detrimento de serem médiuns de pessoas simples, sem cultura, esta faculdade ela faz com que os espíritos se comuniquem e transmitam muitas informações que você, olhando a pessoa, você, como essa pessoa que não tem instrução nenhuma nos traz tanto conhecimento. O que pode acontecer também com crianças, conforme diz aqui. Mesmo crianças tratarem de assuntos bem acima da sua capacidade. Essa, segundo Kardec, é uma variedade rara de médiuns positivos que, como vimos anteriormente, são médiuns que têm uma comunicação, em geral, um caráter de clareza e precisão que se presta voluntariamente aos detalhes circunstanciais. Então são informações bastante precisas, com bastante fundamento. Esses médiuns historiadores recebem dos espíritos informações detalhadas de fatos históricos, de conhecimentos grandiosos que são passados através de médiuns que muitas das vezes são pessoas simples, sem nenhuma formação. Vemos agora os médiuns científicos. Não dizemos sábios porque podem ser muito ignorantes. Aí a gente fala, não podem, como podem ser cientistas, médiuns científicos, mas não podem ser sábios, porque podem ser ignorantes. E não obstante isso, são mais especialmente próprios para as comunicações relativas às ciências. Ou seja, o médium científico, ele recebe a informação, apesar de não ser
um sábio, porque podem ser muito ignorantes, ou seja, vamos cair mais ou menos na mesma definição anterior dos médios historiadores. Os médios científicos, eles recebem as informações relativas às ciências, mas muitas das vezes são ignorantes naquele conhecimento. Independente disso, dessa sua rudeza de conhecimento, ele consegue receber essas informações de espíritos que têm conhecimento científico. Vemos agora os médiuns receitistas. Sua especialidade é servir mais facilmente de intérprete dos espíritos para as prescrições médicas. Então, os médiuns receitistas, eles apenas recebem o receituário. Eles são o intérprete dos espíritos que vão passar uma receita. É preciso não confundi-lo com os médiuns curadores. Então, eles não são médiuns de cura, são médiuns receitistas. Um exemplo, ele recebe a mensagem de um Bezerra de Menezes, por exemplo. Vai receber uma receita. Ele vai receber a receita. Ele não tem o dom da cura. Ele não tem o conhecimento. Ele é apenas um intérprete daquele espírito que tem o conhecimento médico. Que aí diz que não devemos confundi-lo com médiuns curadores, porque não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito e não têm por eles mesmos nenhuma influência, bastante comum. Então é uma especialidade de médiuns que é bastante comum. Ele recebe a receita, mas ele não tem o dom de cura. Médiuns religiosos recebem mais especialmente comunicações de um caráter religioso ou que tratam de questões de religião, não obstante suas crenças e seus hábitos. Então, apesar de não ter, podem não ter religião, pode ser de uma religião qualquer diferente, mas eles podem receber mensagens de católicos, de judeus, de protestantes, de espíritos diversos. Eles que tem muitos espíritos, né, que ainda carregam aquele conhecimento, aquele peso da sua vida anterior. Eles, como padres, né, eles foram padres, eles foram um religioso de uma religião islâmica, judeus e tudo mais, eles podem passar uma informação religiosa para os médiuns espíritas, mas que podem receber as informações de médiuns de espíritos religiosos. Eles desencarnaram naquela situação de padre, de um religioso, e continuam dando as suas mensagens. Quando chegam no mundo espiritual, eles vão ver, né, que realmente aquilo tudo que eles defendiam não cabia mais. Eles se defrontam com o mundo espiritual, apesar da sua vida, da sua religião anterior, muitas das vezes não acreditarem nessas coisas, nesses sentidos. Bom, meus amigos, nós estamos hoje no dia 30 de dezembro de 2020, véspera do último dia do ano. Um ano em que começamos, como todo ano, com esperança de um ano melhor. Mas com o passar dos meses, nós começamos a nos defrontar com esse vírus que atacou todo o planeta.
tivemos muitos problemas, tivemos muitas perdas, tivemos muitas restrições, tivemos que fechar nossas casas de oração, não fomos mais permitidos nos abraçar, nos encontrar fisicamente. Então, a mensagem que eu deixo nesse último vídeo do ano é mensagem de esperança. É aquele pedido que nós mantenhamos a nossa fé, a nossa corrente de força positiva, para que no próximo ano, com a vacina, tenhamos a possibilidade de voltar à normalidade aos poucos. Agradecemos a Deus por estarmos aqui hoje, apesar da distância, mas virtualmente nos encontrando. Que possamos, durante o ano, retornar às nossas atividades normais. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que tenhamos um 2021 de paz, de saúde, de harmonia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos. Que a paz do Cristo habite em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus.